Depois de uma noite muito intensa, Petra e James acordam juntos de manhã cedo. A Petra sai correndo para ir dar aulas. O James fica na cama mais um pouco. Isso faz com que ele durma demais, e quando ele acorda de novo, ele já estava atrasado. Ele corre pela cidade o mais rápido que pode até chegar à sua aula de filosofia, onde o professor Zimit a princípio considera não deixar ele entrar, mas acaba abrindo a porta. Hoje é o último dia de aula, e o professor Zimit quer que os alunos contem sobre o seu exercício de pensamentos favoritos pelo qual passaram. O Chips menciona o teorema do macaco infinito, que diz que se você der a um macaco uma máquina de escrever e uma quantidade infinita de tempo, ele acabará digitando todo o Hamlet. O Jack menciona o problema do bonde, que diz que você tem uma alavanca para escolher se um trem vai matar 1 ou 4 pessoas, apenas por diversão. Eles mandam esse enigma para o problema do homem obeso, onde você tem a opção de empurrar o homem gordo nos trilhos para parar o bonde. A Georgina gosta do paradoxo da felicidade ignorante. Nesse, alguém estava pendurado na torre mais alta da cidade de propósito para testar se seus amigos vão ajudá-lo ou não. No entanto, os amigos estão com medo de tentar puxá-lo para cima. Eles podem ser puxados sobre si mesmos, então eles recuam. A pessoa cai e vive. Mas agora se pergunta se realmente é melhor saber que seus amigos não salvariam ou se a ignorância é uma benção. O Zimit decide que eles farão um último exercício de reflexão para terminar o ano letivo. A turma deve assumir que há um apocalipse atômico iminente e imaginar um bunker que os abrigará por um ano todo. O Zimit começa a narrar a cena para fazer todos usarem a imaginação, imaginando uma área cercada por explosões nucleares enquanto o Zimit os conduz por um passeio imaginário pelo bunker. Ele aponta o problema: só há suprimentos para 10 pessoas. A classe tem 20 alunos, então eles têm que decidir qual deles deixar entrar e quem vai ficar de fora. Além disso, não há muito tempo para decidir antes que a radiação atômica os atinja. A Georgina se recusa a participar porque acha que é como discutir eugenia, mas quando o Zimit descreve como é horrível e doloroso morrer sob a radiação, ela aceita jogar. A Petra também se recusa a participar e até se levanta para sair, sabendo que sempre teve notas perfeitas. O Zimit não pode prejudicá-la, no entanto o Zimit ameaça rebaixar as notas do James, o que faria com que ele fosse reprovado na aula. A Petra não tem escolha a não ser ficar. Em seguida, o Zimit distribuiu cartões contendo a profissão aleatória de cada aluno que vai ter nesse exercício. Ele abre uma caixa para o James primeiro, e depois de pegar o cartão, o Zimit vai até a mesa para tossir antes de entregar um cartão para Petra. Então, ele tosse contra a mesa antes de dar o cartão para todos os outros. Agora os alunos podem ver as profissões que obtiveram. Todos esses trabalhos variam em temas, de arpistas a leiloeiro de vinhos, a astronauta e químico. O Toby revela que é um poeta publicado, mas mal consegue terminar de falar antes do Zimit atirar nele pelas costas, revelando que pegou a arma no bunker. O Zimit explica que isso é mais humano a se fazer do que deixá-lo morrer por radiação, já que ele não entraria no bunker, porque um poeta não é útil quando a humanidade deve ser reconstruída. O Zimit também explica que faz parte do exercício, mas sua profissão está oculta, então ele deve ser visto como um coringa. Em seguida, cada aluno defende seu direito de entrar no bunker e procede à votação. As 9 primeiras escolhas são aquelas que eles consideram úteis para a sobrevivência. A Petra é uma engenheira estrutural, James o fazendeiro, Georgina a cirurgia ortopédica, Chips o carpinteiro, Jack o químico, Bonnie soldado, Andy eletricista, Pop psicoterapeuta e Homicide a senadora. Há também 9 que são rapidamente eliminados por não serem úteis: Vivian a zoóloga, Beatrice a designer de moda, Parker fabricante de gelato, Kevin o corretor de imóveis, Russell o arpista, Plum gerente de fundos, Nelson o caseiro, Mitzi a leiloeira de vinhos e a Yoshiko que é a astronauta. O último lugar deve ser escolhido entre Zimit e Utami, a cantora de ópera. A Petra acha que um coringa é um risco, mas o Jack ressalta que uma ópera é um luxo que ele prefere não arriscar. Com o Zimit, ele pode ter um segredo muito útil. O Zimit vence, e agora os grupos estão completos. Eles levam 5 minutos para se despedir, então eles movem as carteiras para fingir que estão tendo as suas últimas palavras. De repente eles escutam alguns tiros e descobrem que o Zimit matou todos os que não conseguiram uma vaga, novamente dizendo que era a coisa mais humana a se fazer. O grupo fica chocado e a Petra sussurra pro James que não quer que o Zimit entre no bunker. O James faz um plano e pede a todos que reúnam algumas plantas antes de entrar no bunker.
alegando que estão guardando para replantar quando saírem. Enquanto todos estão separados para fazer a reunião, o James vai até cada um deles e conta sobre seu plano. Quando chega a hora, o grupo entra no bunker e desativa o teclado externo antes de fechar a porta, enquanto o Zenith fica do lado de fora. Então, eles dão uma olhada nos diferentes quartos. Há um jardim artificial, um sofá-cama, uma academia, livros e outras coisas para supostamente evitarem a depressão. Durante a noite, enquanto todos dormem nas camas, o James encontra a Petra na cama grande e diz que ele pode superar qualquer coisa com ela. Assim que o James adormece, a Petra vai verificar o Zenith e o encontra queimando lentamente sob a radiação. De repente, o Zenith mostra um pedaço de papel que mostra que ele tem o código de saída do bunker. A Petra liga imediatamente para o grupo e eles começam a discutir o que fazer, sem saber se acreditam no Zenith ou não. No final, eles decidem ignorá-lo e começam a viver o ano todo no bunker. É incrivelmente chato e eles mal conseguem se manter ocupados com tarefas cotidianas. Todos os dias, a Petra verifica o corpo do Zenith que estava apodrecendo lentamente e ocasionalmente um cachorro vem comer ele. Assim que o ano passa, o grupo se prepara para sair, mas eles descobrem que o Zenith estava certo. A fechadura pede um código de saída. Os alunos usam vários métodos para tentar arrombar a porta, mas sem sucesso. Eles tentam sobreviver mais alguns dias com os poucos suprimentos que restaram, mas consequentemente eles acabam decidindo tirar as suas próprias vidas. Na aula, o Zenith anuncia que eles falharam no experimento e revela que a sua profissão é construtor de bunkers. Na verdade, foi ele quem construiu aquele bunker particular. Portanto, o único que tem o código é ele. Os alunos querem tentar de novo, e dessa vez imaginam um novo local, escolhendo o Monte Bromo. Mas uma vez que o Zenith corre para pegar uma arma, a Petra percebe. Em seguida, é revelado que as cartas escondem uma segunda característica que pode influenciar os votos. A característica do James é ser gay, mas ele ainda é aceito por seus conhecimentos agrícolas, embora com menos votos. A cirurgiã Georgina foi exposta ao vírus Ebola, então dessa vez ela foi deixada de fora. A Plum gerente sempre viaja com uma bolsa de ouro, então ela é aceita. Chips carpinteiro é infértil, mas também é aceito por conta das suas habilidades. A Petra, engenheira estrutural, também é engenheira elétrica, então é aceita. Andy, o eletricista, revela que tem uma doença muito rara que pode matá-lo a qualquer momento, então ele é rejeitado. A Pop, psicoterapeuta, não pode ter filhos, então é deixada de fora. A zoóloga Vivian revela que apoia a Petra, então é deixada de fora de novo. O Jack, o químico, ganhou na loteria genética, o que significa que ele viverá muito e saudável. Então, ele foi aceito de novo. Kevin, o corretor de imóveis, também é parteiro, e como eles perderam a Georgina como médica, ele pode ficar dessa vez. O Parker, fabricante de gelato, não tem características extras, o que significa que outra pessoa tem duas, e ele fica de fora. A Utami, a cantora de ópera, tem duas, ela fala 7 idiomas, mas vai desenvolver um tumor na garganta em 3 anos, que não deixará ela falar mais, então ela fica de fora. A Mitzi, a leiloeira de vinhos, tem um QI de 200, mas foi excluída de novo. Beatrice, a eletricista, criou uma marca muito popular de roupas femininas de bambu, mas ela também ficou de fora de novo. E o mesmo acontece com Russell, o arpista, que é autista. A senadora Almost There será a primeira mulher presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, ela estava salva de novo. Bonnie, a soldado, tem uma memória fotográfica e é salva mais uma vez. Nelson, a governanta, é uma pessoa excepcionalmente gentil, o qual a princípio não o ajuda, mas acaba ficando quando a Petra diz que eles precisam de cada vez mais. Quando a Petra diz que eles precisam de mais meninos, e a Onsidé argumenta que eles precisam de mais trabalhadores duros e fortes da classe média. Quando Toby, o poeta, está prestes a mencionar sua característica, o Zenith atira nele de novo, dizendo que esse local é para ele porque eles ainda não conhecem o código. Então o Zenith dá a Georgina as chaves de um caminhão, e as pessoas que ficaram do lado de fora imediatamente tentam fugir para se salvar. Infelizmente, o veículo foi atingido pela explosão. Os escolhidos também começaram a correr para chegar ao bunker bem a tempo, e a entediante vida cotidiana começa mais uma vez. Mais tarde, a Petra acorda e vê que o James não está na sua cama. Então, ele vai procurar, mas encontra ele com o Jack juntos, que acaba sendo um casal gay na vida real. A Petra fica magoada e sai correndo para contar o resto do grupo que viu. Agora eles decidem que é hora de discutir como eles vão se reunir para procriar. Como Chips é infértil, ele não precisa ajudar, enquanto o Jack e o James se recusam a participar porque eles não conseguem nem fingir ficar com uma mulher.
Kev e Bonnie estão juntos, assim como Sidé e Nelson. Como vingança pelo namorado, a Petra aceita fazer isso com o Zimit, ignorando James quando ele diz que ainda a ama. Enquanto as explosões do lado de fora assolam o planeta, os 3 casais estavam ficando juntos ao mesmo tempo. Após 10 semanas sem gravidez, o Zimit aponta que eles devem trocar de casal, dizendo que as meninas devem ter vários parceiros. A Bonnie se recusa, dizendo que eles estavam levando a lógica longe demais para resolver as coisas, e isso não deve anular o seu consentimento. O Zimit se afasta apenas para voltar com uma arma na mão, ameaçando todos, exceto Bonnie, para sair. O grupo sai correndo, mas o Jack consegue se esconder atrás de um canto, e assim que o Zimit se distrai, o Jack o aborda e o faz largar a arma. Bonnie rapidamente o pega e mantém o Zimit sob a mira da arma, mas os caras continuam a lutar até que o Zimit domine o Jack. No entanto, o Jack retalia apunhalando o Zimit na orelha com uma caneta. Devastado, o Zimit vai até a porta da frente e coloca o código para abrir, trazendo todos para baixo com ele. A turma falhou no exercício novamente. O James estava desconfiado agora e questiona os motivos do Zimit para o exercício, mencionando a tosse estranha que ele teve quando atribuiu a ele e a Petra as profissões. Ele aponta que o Zimit não tossiu desde então. De repente, o James vai até a mesa e pega a caixa, saindo correndo do alcance do Zimit para abri-la e descobrir o segredo. Acontece que a caixa tem compartimentos ocultos e os cartões do James e Petra foram adulterados, o que significa que eles sempre obteriam os mesmos resultados, fazendeiro gay e engenheiro duplo. O James quer saber por que o Zimit o odeia em particular, então o Zimit traz à tona a alegoria da caverna de Platão. Nessa alegoria, um homem vive toda a sua vida acorrentado a uma parede e só vê sombras e escuta ecos, assumindo que é assim que a realidade realmente parece e soa. Um dia, o homem é desencadeado e descobre que as sombras são causadas pelos corpos e os ecos são causados pelas vozes, descobrindo que toda a ideia do que era real era apenas uma ilusão. O Zimit diz que essa alegoria é algo como James, alegando que o exercício visa confrontar o James sobre como seu privilégio o preparou mal para o mundo real. Mas o James não acredita nele. O Zimit poderia ter feito algo inútil para ele, como uma florista, para que ele pudesse ser eliminado desde o início. Mas um fazendeiro gay significa que o Zimit queria que ele prolongasse o seu sofrimento de propósito. Nesse momento, a Petra interrompe a discussão e insiste que o exercício seja feito uma terceira vez. Dessa vez com o James como florista. Agora suas imaginações os levam a uma ilha e o apocalipse ainda não aconteceu. O Zimit vai até o bunker para pegar uma arma como de costume e escuta um barulho, mas não pensa nisso. Quando ele sai, a Petra se junta a ele e lhe oferece um abraço, dizendo que sabe que tem sido difícil para ele. Depois, a Petra pede a todos que confiem nela para escolher quem pode entrar no bunker, porque ela tem um plano. Quando todos concordam, a Petra faz suas escolhas e explica seu raciocínio. O Mitz é salvo porque a leiloeira de vinhos genial seria inteligente o suficiente para trazer vinho tinto branco em uma viagem, garantindo que todos se divertissem. A Beatrice é salva porque se vestir bem aumenta a autoestima, o que promove a produtividade e pode salvar a civilização. A segunda habilidade do Toby acabou sendo ser o jogador campeão de pôquer, então ele foi salvo porque trouxe cartas com ele e fornecerá entretenimento. O Russell também é salvo porque muitas pessoas consideram o autismo uma dádiva. A Georgina foi apenas exposta ao ebola, mas eles não têm provas do que ela tem. Então, a Petra a traz enquanto promete orar por ela. O Tammy, a cantora de ópera, pode ficar muda em 3 anos, mas agora todos podem adormecer com seu canto para que ela também seja salva. O Jack é levado por conta dos seus genes perfeitos, mas está chateado porque ficará sem um parceiro por conta da sua orientação. Naquele momento, o Parker sai do armário, então ele também está a salvo. Com apenas 2 vagas restantes, a Petra escolhe o James. À medida que os escolhidos entram no bunker, na sala de aula, todos se sentam juntos como uma equipe. O Zimit tem reclamado o tempo todo e a cada escolha. Ele abaixa a nota da Petra a ponto de reprovar ela, mas ver as pessoas inúteis entrando no bunker faz ele perder o controle e ele pega sua arma. No entanto, ele não encontra. A Petra roubou quando a abraçou antes. Ela devolve para ele, apenas para revelar que não estava carregada. A Petra entrega ao Zimit 2 balas, dizendo que não quer que ele sofra, como da última vez. Mas naquele momento, o James ameaça o Zimit com um rifle. Descobre-se que ele era o barulho do bunker. Desesperado para sobreviver, o Zimit diz que ninguém sabe o código de saída, exceto ele, mas Bonnie usou sua memória perfeita para memorizar durante a última corrida deles.
Sentindo-se derrotado, o Smith vai embora. Em seguida, a Petra quer dar uma vaga para Bonnie, mas, como ela se recusa, o Chips fica com a vaga. O James não é mais gay. Nessa parte do exercício, ele implora a Petra que vá com eles, mas ela se recusa, dizendo que vai pegar um barco e tentar sair da zona de radiação, apenas para o Chips revelar que está com as chaves do barco. Agindo rápido, o Chips empurra a Petra para dentro, trocando de lugar com ela antes que a porta se feche. Enquanto o resto do grupo corre para o barco para sair da ilha, a Petra continua a narrar o exercício de pensamentos, explicando que, apesar das circunstâncias horríveis, de alguma forma, eles se divertiram durante o ano no bunker, porque tinham cartas, vinho, apresentação de Shakespeare e poemas originais. O James diz a Petra o quanto a ama, mas ela hesita em responder com a mesma frase. Quando as máquinas quebram no bunker, eles usam as peças para fazer uma harpa. O Russell toca enquanto o Tammy canta para tornar as noites mágicas. Depois que o ano passa, o grupo sai do bunker apenas para descobrir que as bombas nunca caíram. O Smith narra que eles vão morrer, já que nenhum deles possui habilidades técnicas para sobreviver em uma ilha. Mas a Petra responde que suas vidas serão curtas, mas pelo menos eles ficarão bem e felizes. Eles também estarão prontos para receber a morte. Quando chega, de repente um foguete cai na praia e o James se prepara para detoná-lo, mas nesse momento o Smith aparece e atira para detê-la. Acontece que ele encontrou uma caverna e foi lá no fundo o suficiente para evitar a radiação. No ano passado, ele sobreviveu com o que pôde encontrar lá. O Smith não pode deixá-los cometer um ato tão irracional quanto acabar com a raça humana e ameaça atirar no James com a sua última bala. Mas o resto dos sobreviventes se movem um por um para ficar na frente dele como escudo. Eles aproveitam a chance de apertar o botão de detonação e a bomba explode em toda a ilha. De volta à aula, o Smith tem vergonha do último exercício, mas o Chips rapidamente interrompe para oferecer a sua própria versão. Ele diz que o barco conseguiu ir para longe o suficiente para evitar a explosão e ele se tornou o único cara com 6 mulheres só para ele. O grupo se pergunta o que aconteceu com os outros 3 homens. O Chips diz que o Kevin se afogou e Nelson teve um ataque de barracuda. Andy teve um confronto com a palmeira. Ser infértil não significa que a chance de procriação é 0. Então nesse final, o Chips pega uma garota diferente a cada dia. O Smith finalmente termina a aula e todos os alunos saem, exceto a Petra, que acusa o Smith de tentar usar o exercício para punir o James. Acontece que o Smith estava tendo um caso com a Petra e acredita que o James estava abaixo dela. A Petra explica que a inteligência não é tudo o que importa e que ela ama o James. Então, ele não deveria ser punido por alguém que não sabe de qualquer coisa. A Petra dá um último beijo no Smith e vai embora. Depois disso, o Smith fica sozinho. Ele começa a repassar muitas variações do que aconteceu. Se ele for para o seu escritório, às vezes ele simplesmente come, mas outras vezes ele encontra sua arma e um tiro pode ser ouvido no prédio.